10% dos brasileiros sofrem de transtorno de ansiedade. Eu fiquei chocada quando eu ouvi esse número pela primeira vez, mas não só por isso, mas porque também o Brasil está no topo da lista do país mais ansioso do mundo. Pra vocês terem ideia, essa reportagem é do dia 2 de janeiro de 2019, ou seja, muito antes da pandemia começar, muito antes do isolamento social, que eu tenho certeza que intensificam e pioram muito, muito, muito as coisas. E por que eu tô falando isso aqui? Por dois motivos. O primeiro motivo é porque foi através dessa reportagem que eu descobri que a primeira pessoa a falar sobre ansiedade e sobre mudanças físicas a partir de gatilhos emocionais, a partir de gatilhos mentais, foi Freud, e foi através dessa reportagem que eu descobri isso. Então, é muito interessante quando a gente começa a associar vários estudos que a gente tem acesso, né? Vários conhecimentos que a gente tem acesso, porque no Lujong a gente fala justamente disso, porque a gente utiliza o corpo para transformar a mente. E o segundo motivo é porque na última sexta-feira, o mestre, nosso querido Lama Tulku Lobsang, expressou seu desejo profundo e real intenção de espalhar e compartilhar o Lujong com cada vez mais pessoas. Então eu estou muito feliz em saber que o desejo dele está completamente alinhado com o meu trabalho e com todo o processo de transição que eu estou passando aqui nos últimos dias. E por que eu fico muito animada com tudo isso? Como eu disse, quando a gente começa a ver os estudos, né, se complementando, se integrando, a gente fica muito feliz em saber que estamos no caminho certo. Então, quando a gente pensa lá, né, no Freud, que foi a primeira pessoa a falar que gatilhos emocionais podem sim interferir em questões físicas, né, antes dele, tudo que era alteração de respiração era associada com problemas pulmonares. E a partir desses estudos de Freud, que viu que não era bem assim, né? Que as coisas estavam mais interconectadas do que podem se imaginar. E aí, estudos sobre a ansiedade começaram a surgir. Ansiedade vem do latim e significa angústia. A ansiedade também ela é vista como um medo desproporcional por antecipar situações incertas, né? Pela antecipação de situações que não temos tanto controle nem tanta clareza ainda de como que vai ser. E aí, mais uma vez, conhecimentos e estudos se interceptam, porque quando a gente está estudando espiritualidade, a gente começa a compreender a importância da presença, a importância do se manter no aqui e no agora. Então, primeira coisa, não vamos julgar, né, a questão da ansiedade, porque ela é um processo natural do nosso corpo, uma reação natural do nosso organismo, para nos preparar para alguma situação mesmo de ataque. Da mesma forma, o estresse, né, para preparar o nosso corpo para a situação que está por vir. Um dos pontos que eu acho também interessante da gente levantar é que muitas pessoas confundem o estado de ansiedade com um perfeccionismo muito grande, com uma irritabilidade naquele momento e até com um medo que poderia ser um medo normal, né? O negócio é que a gente fica alimentando e estimulando esse medo, overthinking, né? Pensando demais naquilo e fazendo com que o nosso corpo fique sempre nesse modus de preparação para ação, para reação. Então, uma coisa que é natural do nosso organismo, que é esse estado de ansiedade mesmo, vou fazer uma prova de vestibular, o meu corpo se prepara, estar mais alerta, estar mais intenso naquele momento, né? É natural que isso aconteça. E, na verdade, o grande problema do transtorno não é o estado de ansiedade, porque isso é natural, né? Ficamos ansiosos em relação a algumas coisas para justamente nos preparar para poder encarar aquele desafio e aquela situação. O grande problema dos transtornos é que a amígdala, ativada pelo medo, ela manda essa informação constantemente para o nosso corpo ficar em modo de atenção, em modo de preparação. Ao invés de virar uma preparação pontual, o nosso corpo está sempre sendo super estimulado por esse medo e aí acabamos entrando no transtorno porque fica uma coisa muito mais constante do que pontual. E aí sim se torna um problema. Então, para a gente sair desse estado, né, de ansiedade, claro que a primeira coisa é procurar um médico, né, um profissional
qualificado para orientar em tudo isso, combinado com alternativas como meditação, atividade física, que auxilia muito nessa diminuição. Então, o primeiro ponto é olhar mesmo pra gente e entender o que estamos fazendo para nos ajudar a sair desse estado de extrema ansiedade. A outra questão é, sabemos que meditação e atividade física ajudam e muito. A meditação ajuda a equilibrar a respiração, a ficar mais no momento presente, mas isso pode ser muitas vezes ainda mais desafiador, porque se a gente senta, em postura de meditação, nos esforçando para não pensar em nada, não pensar em nada, não pensar em nada, a gente já traz aí um estresse e isso pode não ajudar ou talvez até piorar a situação. E a atividade física, o legal dela é porque libera no nosso corpo a dopamina, que é justamente o bem-estar, então nos ajuda a manter mais no momento presente. Quando falamos de elementos e Lujong, por que é legal a gente utilizar essas ferramentas para poder transformar a ansiedade? A ansiedade é um excesso de elemento vento, que é uma energia que sobe e vem muito para a cabeça. Então, a gente utiliza práticas corporais, a gente utiliza trazer a atenção para o nosso corpo para justamente equilibrar e abaixar esse elemento vento. Quando a gente faz uma prática de Lujong, a gente está fazendo uma atividade física combinada com a respiração, automaticamente a gente vem para o momento presente, o que nos auxilia e muito nessa não antecipação do futuro, porque quanto mais a gente passa nesse momento, no aqui e no agora, mais a gente se acostuma a ficar nesse estado e a perceber cada vez mais o momento presente. Então, por que a prática dos 5 elementos do Lujong é legal para quem sofre de transtornos de ansiedade ou para quem se sente muito ansioso constantemente? Porque a gente vai combinar a respiração com o movimento, equilibrando os 5 elementos. Nas tradições tibetanas, a gente fala que a ansiedade, o excesso de pensamentos, ele é ativado pelo desequilíbrio de elemento vento, que é o elemento relacionado com o movimento. Então, o movimento mental, a aceleração mental, vai trazer um desequilíbrio. O vento em desequilíbrio vai gerar esse excesso de pensamentos. Quando a gente faz a harmonização do elemento vento, a gente naturalmente acessa um estado mais tranquilo. Então, a gente faz o equilíbrio dos 5 elementos justamente para acessar a calma, porque a gente volta para o momento presente com a respiração, acalmando tanto a respiração como nos trazendo para o momento presente, para o aqui e para o agora. A prática regular vai nos acostumando a ficar cada vez mais nesses estados. Então, eu gosto de brincar que o Lujong é uma ferramenta que está sendo fundamental no meu processo, porque conhecimentos a gente tem aí muito disponíveis, a todo instante na internet. Porém, é muito difícil trazer os ensinamentos para a prática, no dia a dia mesmo. Como que eu vou incorporar essa compreensão do estar presente, do trazer presença, do mindfulness, a atenção plena para o aqui e para o agora, sendo que a minha vida está, um caos, tem um tanto de coisa acontecendo, eu estou preocupada com o futuro, eu estou ansiosa. Então, o Lujong vai nos ajudar a voltar para o momento presente, porque estamos concentrados na respiração. Concentrando na respiração, vamos desbloqueando esses venenos mentais, vamos harmonizando os 5 elementos que vai nos equilibrar e fazer todo esse processo naturalmente. Então, é muito mais fácil sentar para meditar depois de uma prática de 5 elementos. A prática por si só já é uma meditação em movimento, além de utilizar a respiração, de equilibrar a respiração, organizar essa respiração, porque um dos sintomas da ansiedade é justamente a alteração nessa respiração. Então, a gente aprende a respirar, aprende a voltar para o momento presente e isso nos dá muita qualidade de vida e equilíbrio emocional. Então, toda a minha empolgação é em saber que nós estamos prontos e preparados para poder trazer essa prática para cada vez mais pessoas. E eu fico muito feliz em fazer parte dessa egrégora, dessa missão de trazer cada vez mais essa harmonia, esse bem-estar, a saúde de maneira geral para as pessoas na forma do Lujong e com o meu trabalho.
Então é isso. Mesmo diante de tanto caos, de tanta insegurança, de tanta dúvida, de tanta incerteza, eu fico feliz por poder compartilhar o Lojong, por poder mostrar para as pessoas essa outra alternativa também de melhorar o equilíbrio, de melhorar o bem-estar e a saúde de maneira geral. Então é isso e até a próxima!